Atenção! O profeta avisa que haverá fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, amigos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa, de São Paulo, e nessa feliz oportunidade vamos para uma reflexão nas verdades da Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para se inscreverem nesse canal, acompanharem as mensagens, clica aí no positivo, compartilhe com seus contatos. Vamos meditar num tema muito importante, em que Deus está falando na sua palavra, que virão dias na terra de fome. Fome não de pão. Virão dias de sede. Sede não de água. Nem fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isso é muito forte. Isso é contundente. Isso é para produzir uma contrição dentro de nós, pelo Espírito Santo de verdade. Se você me perguntar, pastor Rogério, onde está escrito? Livro do profeta Amós, no Antigo Testamento, capítulo 8, os versículos 11 e 12. Ouça o que diz o Espírito Santo. Está chegando o tempo, diz o Senhor, o soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não encontrarão, diz o Senhor Deus, o soberano. É muito contundente certos trechos da palavra do Senhor. E neste é muito claro sobre um tempo em que irão de norte a sul, de leste a oeste, de mar a mar, em busca de ouvir as palavras do Senhor, e não encontrarão. Qual seria a aplicação disso para a minha vida, para a sua vida? É que quando há fartura, há desperdício. Quando há fartura, há rejeição. Quando há fartura, não se dá valor. E de certa forma acontece isso em todas as áreas das nossas vidas, quando temos multiplicado, quando temos em abundância, não se dá valor. Quando se tem o pão multiplicado, o alimento multiplicado, quando se tem a água multiplicada, é uma bênção. Mas são essenciais para a manutenção da vida. Existem coisas que não são basicamente essenciais para sobreviver, tipo energia elétrica. Mas se falta energia elétrica, nossa, parece que faltou-se o ar de se respirar. Então, quando se tem multiplicado, quando se tem com facilidade, não valoriza, não se dá devida atenção, não se honra, não se trata o ouro como se fosse o ouro, não se trata a joia preciosa como se fosse joia preciosa, não se trata o diamante como se fosse diamante.
Hoje em dia tem uma fartura tão grande para se ouvir a palavra de Deus. Temos Bíblias traduzidas em vários idiomas. Podemos ler a palavra de Deus no livro, podemos ler no celular a palavra de Deus, no notebook. Uma facilidade total. Há 1000 anos atrás, era uma Bíblia só que ficava acorrentada nas igrejas apostólicas romanas, e o povo fazia uma fila para poder ir lá e ler aquela Bíblia em grego, em latim, e havia uma fila atrás, teria que ser pouco tempo. Países comunistas que eram proibidos da Bíblia entrar da palavra de Deus, quando se chegava algumas folhas da Bíblia e era dividido entre alguns irmãos, as pessoas choravam de alegria por ter a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que a palavra de Deus está sendo anunciada, a palavra de Deus está sendo proclamada, e por ter em fartura, e por ter em abundância, e por ter multiplicada, as pessoas não estão valorizando. As pessoas estão distraídas, as pessoas não estão dando atenção, tem mais prazer de gastar o seu tempo com distrações, com divertimentos, com piadas, com zombarias, com tantas coisas fúteis, e não tem parado para dar atenção, a autoridade da palavra do Senhor, a preciosidade. Mas um dia essa palavra será tirada da terra por um tempo, e as pessoas irão de mar a mar, e as pessoas vão sentir falta, e as pessoas sentirão sede na sua alma, sede não de água, sentirão fome, fome não de pão, mas de ouvir as palavras de Deus. É por isso que Jesus disse para o diabo na tentação do deserto, depois de 40 dias, que Jesus estava em jejum e oração, sem comida sólida, sem o líquido da água, e o diabo vem pessoalmente e diz: se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Porque lá em Israel nós temos o deserto pedregoso, e o deserto rochoso, e o deserto arenoso, principalmente no Saara, no Egito, deserto arenoso. E o diabo diz: transforma essas pedras em pães, querendo dizer, você está com fome. E Jesus dá a maior monumental resposta, cheio de autoridade, com a espada do Espírito na mão, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você que está me assistindo, você precisa de um preenchimento de Deus na tua vida. Eu que estou falando, eu preciso a cada dia de um preenchimento de Deus na minha vida. E esse preenchimento vem através do Espírito Santo, quando ouvimos a palavra do Senhor, as doces palavras do Senhor. Diga para o Senhor que as palavras dele para você é mais doce do que o mel. Diga para o Senhor que tu amas as palavras dele, porque são mais do que pratas purificadas no fogo, purificada 7 vezes. Aleluia, aleluia. Para que quando vir